A tecnologia bélica russa de bilhões de dólares está sendo superada por uma equipe de engenheiros amadores. Não são gigantes da defesa ou laboratórios do governo. Apenas 150 voluntários com laptops e ferros de solda, e eles tornaram obsoleta algumas das tecnologias de campo de batalha mais caras do Kremlin. Enquanto a OTAN debatia burocracia e limites, esses engenheiros agiam rapidamente, mais rápido que a aquisição militar e que a adaptação russa. Os resultados são notáveis: bloqueadores que cegam drones, rastreadores de alvos criados do zero e ferramentas anti-tanque, projetadas, testadas e implantadas em semanas. Eles se autodenominam Tech de Defesa para a Ucrânia e remodelaram o campo de batalha a partir de seus porões e garagens. Isso é o que acontece quando engenheiros brilhantes se deparam com a urgência da guerra, explicando por que a máquina de guerra russa parece repentinamente ultrapassada, como visto nos esforços ucranianos nos últimos 3 anos e 4 meses. A data do último uso rastreia seu início até o começo da crise. Quando a invasão russa em larga escala começou em fevereiro de 2022, os defensores da Ucrânia se apressaram para reforçar as capacidades militares limitadas do país. Veteranos pró-Ucrânia, engenheiros e aliados estrangeiros de tecnologia perceberam que o financiamento coletivo de alguns drones seria insuficiente. Quando a Rússia invadiu, esperando esmagar a Ucrânia rapidamente, líderes mundiais realizaram reuniões emergenciais. Principais contratados de defesa dos Estados Unidos da América e Europa propuseram contratos de longo prazo. A maioria não se importaria se a Ucrânia deixasse de ser um país independente em breve. Porém, um pequeno grupo de engenheiros, veteranos e profissionais de tecnologia da América do Norte e Europa já desenvolvia algo totalmente distinto. O que torna a data do último uso revolucionária é todo o quadro operacional e paradigma que impulsiona a inovação ucraniana. Não há sala de reuniões para ocupar tempo com reuniões, agendas e atualizações de status. A equipe realiza apenas 6 reuniões semanais, divididas entre as equipes de inglês e ucraniano, onde os desenvolvedores se encontram diretamente com os usuários finais. Soldados testando suas invenções sob fogo. Reflita sobre isso. Empresas de defesa tradicionais enfrentam burocracia e revisões de comitês, tornando o processo de aquisição lento, levando anos. Além disso, os testes são feitos em um ambiente controlado, sem conhecimento real das táticas ou capacidades de um oponente teórico. Já os engenheiros da data do último uso recebem feedback em tempo real dos soldados que usam suas invenções em combate. De acordo com Carl Larsson, cofundador, a pressão mantém a equipe concentrada em cumprir prazos cada vez mais apertados. Em uma reunião, um membro alertou que, se a Ucrânia não agisse rapidamente, a Rússia teria a mesma ideia primeiro, resultando em perdas de vidas e equipamentos. 2 americanos muito diferentes, porém unidos no compromisso inabalável com a sobrevivência da Ucrânia, lideram essa revolução tecnológica. Carl Larsson, cofundador e diretor executivo da data do último uso, é um ex-soldado da Legião Internacional da Ucrânia que serviu nas linhas de frente no início da guerra. Larsson, veterano do Exército dos Estados Unidos da América, que serviu no Iraque, concedeu entrevistas relatando sua experiência na linha de frente ucraniana. Ele testemunhou pessoalmente a eficácia dos drones como máquinas de matar e a dificuldade em detê-los, mas também o estresse psicológico enfrentado pelas tropas. Ele utilizou suas experiências em financiamento coletivo para transformar a data do último uso de uma pequena organização voluntária em um esforço multinacional. Jonathan Lippert, presidente da data do último uso e empreendedor, representa o talento civil em tecnologia que se uniu à causa da Ucrânia. Quando a invasão em grande escala aconteceu, eu estava principalmente horrorizado e desmoralizado. Lippert contou a Latvijas Sabiedriskais Medigas, a mídia pública letã. Vi alguém nas redes sociais se oferecendo para trazer coletes à prova de balas por conta própria e pensei, uau, boa para eles. Essa foi a motivação que Lippert precisou para levar sua expertise à Ucrânia, buscando ajudar o país a se defender contra um oponente muito maior e aparentemente mais preparado. Larsson e Lippert criaram uma plataforma para voluntários apresentarem e reformularem ideias para modernizar a tecnologia militar da Ucrânia, visando igualar ou superar os avanços russos. Na data do último uso, apesar da importância das pessoas, o que realmente conta são os resultados e inovações.
O grupo foi responsável por uma quantidade admirável de inovações, como a adaptação dos designs de drones com visão em primeira pessoa. Especificamente, a mudança envolveu a forma como o drone se conecta ao operador. Os drones da data do último uso foram pioneiros no uso de fibra óptica para comunicação, em vez de depender do envio e recebimento de sinais do dispositivo exato que o operador utiliza. O conceito foi criado por Troy Smothers, veterano dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América e fundador da iniciativa Drone Reaper. Por sua vez, Smothers pegou o conceito da Rússia, após a Forbes noticiar que drones de fibra óptica russos foram avistados na Ucrânia em março. Em 2024, Smothers criou sua própria versão de drones com bobinas de fibra em 3 meses e foi para a Ucrânia. Considere essa linha do tempo. Apenas 3 meses do conceito ao desdobramento no campo de batalha. A aquisição tradicional de defesa leva no mínimo 3 anos. Se você tiver sorte e tudo correr bem durante a extensa burocracia e testes necessários. Na Ucrânia, Smothers reuniu-se com representantes de diversas empresas e organizações de defesa, desde startups privadas até companhias militares estatais, como Ukroboronprom e Brave One. Ensinei-lhes como acoplar um kit de acessórios para transformar seu veículo aéreo, não tripulado, em um drone de fibra óptica. Por menos de $200 americanos, afirmou o voluntário em entrevista à Forbes no final de 2024. Mas eis o pulo do gato. Smothers acreditava ter reduzido ao máximo o custo de seu desenvolvimento com seu esforço solo. Quando ele chegou à Ucrânia e o exército e a data do último uso colocaram as mãos no protótipo, eles conseguiram fazer as mesmas adaptações a um custo ainda menor. A data do último uso utilizou seu sistema descentralizado e testes rápidos em aplicações globais, aprimorando o drone a uma velocidade que as indústrias militares tradicionais não conseguem alcançar. Então, a data do último uso tomou uma decisão que mudaria a guerra moderna. Ela entregou os projetos e esquemas do drone de fibra óptica para o exército ucraniano, que podia repassá-los livremente a outros fornecedores. Antes do final de 2024, o mesmo sistema de fibra óptica seria visto voando não apenas sobre a Ucrânia, mas para a Ucrânia. Ao abrir o código-fonte do projeto e testá-lo em combate, a data do último uso permitiu que o drone superasse seu propósito original. Na Rússia, os drones de fibra óptica foram usados principalmente para ataques precisos e vigilância. Na Ucrânia, drones também são usados para reabastecer em locais muito perigosos para veículos tripulados atravessarem as forças inimigas. Você pode se perguntar, o que torna um drone de fibra óptica tão especial? Para isso, precisamos nos referir novamente às mudanças vitais em seu sistema de comunicação. Um drone First Person View tradicional é conectado para enviar e receber sinais sem fio em todas as direções. O console de controle do operador capta e traduz o sinal em um fluxo de comunicação. Os sinais do console, em uma frequência específica, são traduzidos pelo drone em coordenadas e comandos, auxiliando-o a navegar e cumprir sua missão designada. Mas os sinais sem fio não discriminam o que ou quem enviou o sinal e de onde. Se a Rússia conseguir forçar a assinatura do sinal ou impedir que o sinal do console chegue ao drone, ela pode cegar e aterrar completamente o drone, tornando-o inofensivo. Esses sinais podem ser detectados, revelando ao inimigo a posição do drone e, possivelmente, até a localização do operador. Enquanto seu console emite sinais complementares, drones estão sendo criados especialmente para implantar ordenanças e transportar câmeras. Eles também quase não possuem sistemas defensivos, sendo facilmente destruídos por tiros ou até mesmo outros drones. Então, entre as primeiras menções de drones no campo de batalha em junho de 2022 e as revelações de drones de fibra óptica pelas forças russas em março de 2024, os dois lados do conflito buscavam superar um ao outro em contramedidas de drones, aproveitando sua visibilidade. Os drones de fibra óptica revolucionaram a vigilância do espectro de rádio. Como a comunicação é feita por cabo condutor, não há sinal para pingar no drone e alertar o inimigo de sua posição. As fibras ópticas também têm a útil característica de canalizar o sinal quase à velocidade da luz, com degradação praticamente negligenciável, que correspondem ao alcance operacional do drone e aos limites de peso para carregar o carretel de fibra.
Devido ao rápido tempo de implantação, a Ucrânia seguia de perto a Rússia no uso de drones de fibra óptica nas linhas de frente. Em poucos meses, o solo próximo às linhas de frente ficou totalmente coberto por cabos de fibra óptica de drones que lançaram missões e não retornaram. O impacto desses drones é devastador para os dois países. Anton Miholevets, engenheiro-chefe de uma empresa que desenvolve e produz drones, comentou que este drone é completamente invisível no espectro do radar. Sistemas de guerra eletrônica não podem determinar local de lançamento ou operador. Isso o torna muito mais capaz de evitar contramedidas e provavelmente chegará ao destino sem ser abatido. A Ucrânia adotou rapidamente e incorporou drones de fibra óptica à sua produção. Um modelo de destaque do drone, desenvolvido pela Miholevets, está equipado com um cabo de 12 milhas, permitindo voo de 20 minutos a 37 milhas por hora. Equipado com um cabo de 20 quilômetros, enquanto transporta uma carga explosiva de até 12 libras. Unidades ucranianas avançaram a tecnologia, com modelos recentes alcançando 25 milhas de distância. Capaz de mirar em posições de defesa profundas, incluindo artilharia de longo alcance, sistema de lançamento múltiplo de foguetes e sistemas de defesa aérea de médio alcance. Vale ressaltar que a Rússia ainda é amplamente reconhecida como a precursora dos drones de fibra óptica para uso militar. Seus modelos ainda superam os equivalentes ucranianos. A data do último uso está trabalhando incansavelmente para remediar isso. Um ponto a favor da Rússia é a maior confiabilidade de sua plataforma, com drones russos, supostamente, tendo uma taxa de precisão de 80% a uma distância de 12 milhas. Já a Ucrânia atinge apenas 50% de precisão a 8 quilômetros, limitando o uso de seus drones a aplicações mais específicas. A diferença é atribuída ao maior acesso da Rússia à tecnologia contemporânea, como repetidores de sinal e câmeras digitais de alta qualidade a bordo do drone, permitindo maior controle e vigilância de combate ao operador. Ambas as tecnologias provavelmente vêm da China, que tem consistentemente exportado tecnologia vital relacionada a drones e peças para a Rússia durante a guerra. Por outro lado, a data do último uso também buscou facilitar a operação e adaptabilidade de seus drones. Por exemplo, a Ucrânia usa cabos de fibra óptica mais finos e leves, o que ajudou o drone a perder algum peso. O drone russo mais bem-sucedido, o Kinas Vandal, ou Príncipe Vandal, carrega um longo cabo que pesa cerca de 5 libras em 6 pontos, 2 milhas de cabo, restringindo a carga e a mobilidade do drone. Ainda assim, um Vandal destruiu um sistema High Mobility Artillery Rocket System, sendo uma das apenas 4 perdas totais desta renomada plataforma. Se a data do último uso reduzir o peso de seus dispositivos para melhorar alcance e velocidade, pode entregar o mesmo golpe devastador aos tanques e sistemas de artilharia russos que ousam se aproximar da linha de frente. Além disso, a data do último uso imprimiu links para os manuais dos drones em viseiras solares e os anexou a scanners digitais, permitindo que os soldados tenham acesso ao manual, mesmo quando as instruções em papel se perderem no caos da linha de frente. Esse pensamento rápido destacou a data do último uso, pois ajuda os soldados a resolver pequenos, mas significativos problemas com seu equipamento. Enquanto a Rússia leva vantagem nos drones de fibra óptica, a Ucrânia parece estar à frente no restante da indústria de drones. Nos últimos 3 anos, a Ucrânia vem ampliando continuamente sua capacidade em drones de longo alcance. Nesse período, o famoso drone turco, Bayraktar TB2, passou de destaque no arsenal ucraniano para sucata. Conforme iterações de drones domésticos superaram especificações do Bayraktar e contramedidas russas avançaram. A Ucrânia recorreu a sistemas de drones First Person View de longo alcance, praticamente invisíveis na linha de frente, para obter assistência. Em abril, em vez de caçar os drones, a Ucrânia atacou a única instalação russa de produção de fibra óptica. A fábrica, a mais de 400 milhas da fronteira Rússia-Ucrânia, era responsável por cerca de 25% do mercado de fibra óptica do país. O ataque provavelmente interrompeu temporariamente toda a produção. Isso pode reduzir em 25% a capacidade da Rússia de obter drones de fibra óptica, com o cenário mais provável sendo que o custo desses drones vai subir tanto que a Rússia não conseguirá produzi-los em larga escala.
Contudo, os drones de fibra óptica são só o início. A data do último uso virou uma incansável máquina de inovação, criando soluções mais rápido que a adaptação russa. A data do último uso apoia projetos que variam desde armas de rede em drones até bombardeiros de decolagem vertical e radares de baixo custo. Eles também estão desenvolvendo um dispositivo de detecção de radiofrequência, um sistema acústico que está sendo testado em combate e um radar de menos de US$ 10 mil para detectar os novos drones de fibra óptica da Rússia. O ritmo e alcance das inovações da data do último uso impressionam. Lippert sugeriu que os 3 primeiros protótipos de dispositivos montados em drones começariam os testes de campo em junho. Uma das suas soluções criativas é algo diretamente retirado de um videogame. O sistema de escopeta, montado em drone e CLO, é uma arma voadora, sem recuo, projetada especificamente para derrubar drones inimigos. Essencialmente, em vez de transportar munição, um drone usaria uma arma carregada com um gatilho operado remotamente. Quando o operador avista um drone inimigo, basta se aproximar sorrateiramente por cima e enviar o comando para atirar. É um método barato, eficaz e inovador que os contratados de defesa tradicionais não considerariam ou seriam capazes de implementar. Nos prazos necessários para o produto passar de protótipo para testes de campo em meses e impactar um campo de batalha ativo. As prévias de drones de espingarda exibindo um sistema semelhante foram mostradas pelo canal Telegram do exército ucraniano. Se os sistemas são análogos, a data do último uso está acompanhando de perto os desenvolvimentos independentes de fabricantes de drones ucranianos e os reunindo em sistemas de código aberto. A compilação e terceirização é possivelmente o principal motivo da data do último uso ter se infiltrado extensamente na indústria de drones ucraniana. A fabricação e pesquisa da Rússia são centralizadas. Já a Ucrânia distribui seus esforços entre empresas estatais, independentes e voluntários. Esse vasto ecossistema fomenta inovação, competição saudável e aprimoramento. A data do último uso se associou à Brave One, a plataforma oficial de coordenação de tecnologia de defesa da Ucrânia. Ela trabalha com grupos como os defensores de Kyiv, responsáveis por treinar drones e apoiar as equipes de ataque ucranianas. Quando essas empresas se unem, a plataforma de inovação pode alcançar rapidamente os soldados na linha de frente. A descentralização da inovação militar impactou os círculos de análise, pesquisa e desenvolvimento da OTAN, pois a data do último uso provou que o atual modelo de inovação em defesa está falho. Apenas 150 voluntários da data do último uso, trabalhando nos fins de semana e à noite, entregaram inovações que mudaram o campo de batalha em semanas. Isso tudo com orçamentos equivalentes a troco de pinga em comparação aos contratos de defesa tradicionais. Entretanto, programas como o F-35 levaram décadas para serem desenvolvidos, custando mais de 1,7 trilhão. E isso é, na verdade, uma das histórias de sucesso do complexo militar industrial dos Estados Unidos da América. Pegue os destroyers da classe Zumwalt, que deveriam complementar e depois substituir os modelos existentes de Arleigh Devido ao aumento dos custos de desenvolvimento, os Estados Unidos da América fabricaram apenas 3 dos 32 navios planejados, acionando uma provisão governamental que interrompeu a produção adicional. Os destroyers acabaram sendo um dos programas militares mais caros dos Estados Unidos da América, com um valor impressionante de 7,5 bilhões por navio, quase o triplo do custo de um submarino classe Virginia. Antes das atualizações do módulo de carga útil, a data do último uso também oferece Western Innovators e Defense Plan, um vislumbre do futuro. Um pipeline de inovação em tempo de guerra, alimentado por redes de indivíduos apaixonados trabalhando fora das hierarquias, não por laboratórios nacionais. As implicações são impressionantes. Se uma organização voluntária pode superar todo o complexo industrial de defesa da OTAN, o que isso diz sobre como o mundo tem abordado a inovação militar? A Ucrânia conseguiu reunir uma força aérea, marinha e exército funcionais, usando drones como peças-chave em vários setores. Os sistemas tradicionais e caros, como os Patriots doados, High Mobility Artillery Rocket System e Javelins, não estão mais conseguindo acompanhar a escala dos ataques russos contra a Ucrânia. Se o fizessem, faliriam os Estados Unidos da América ao fabricar mísseis. Enfim, a Rússia lançou cerca de 35 mil drones e mísseis no período de 26 meses de setembro de 2022 a dezembro de 2024.
Em 2025, isso aumentou para uma média de 260 drones por dia, para uma estimativa de 6 meses de mais de 46 mil drones. Lançados contra a Ucrânia, a Lockheed Martin produz 42 mísseis Patriot e 200 Javelins por mês, sendo que este último está, na verdade, abaixo da meta da empresa. Essas armas são muito caras e demoradas para produzir, limitando seu uso em drones baratos. Mas o sinal mais revelador do impacto da data do último uso é que a Rússia passou de inovadora a possivelmente se tornar a imitadora. Do lado russo, engenheiros voluntários criativos e acesso à tecnologia chinesa proporcionaram uma vantagem inicial explorada no campo de batalha. Enquanto a produção ucraniana aumentava, Alexei Shadayev, cientista político que se voluntariou, fundou o acelerador de tecnologia militar Ushkunik. O projeto iniciou com drones interceptadores, mas resultou no Kinesis Vandal, de fibra óptica First Person View, e talvez outros modelos. Isso sugere um impulso semi-organizado na Rússia para avançar na tecnologia de drones. Contudo, a Rússia está centralizando o que a data do último uso mostrou ser melhor descentralizado. Além disso, é evidente que uma das principais razões para o fracasso da estratégia inicial da Rússia na Ucrânia em 2022 foi devido à sua estrutura de comando rígida e centralizada. Aplicar esse conceito à produção de drones provavelmente trará resultados semelhantes. A solução mais óbvia é que a Rússia evolua de iterar em seus próprios designs para forçar os desenvolvimentos ucranianos, usando uma estratégia de economia maior. A lição da data do último uso para o mundo é que o futuro da guerra pertence àqueles que podem inovar mais rápido, não aos que podem gastar mais. Isso traz vantagens para si mesmo. Hoje, esse futuro está sendo construído por voluntários em suas garagens, porões e oficinas, trabalhando em inovações que salvam vidas. Mas os drones de fibra óptica estão longe de serem os únicos a fazer a diferença no campo de batalha. Confira nossa cobertura completa dos drones Baba Yaga da Ucrânia neste vídeo. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para notícias diárias sobre a guerra na Ucrânia e análises aprofundadas sobre o futuro da guerra e geopolítica global.